Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista José Carlos, como creio que todos já sabem, né? E venho, dar uma boa noite para os irmãos, chegando do culto agora, e resolvi fazer essa rápida live aqui para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento espiritual, melhor dizendo. E Deus, ele esclarece ao mesmo tempo, ele nos dá o crescimento espiritual. Então, vamos à palavra? Eu gostaria de deixar uma boa noite especial ao meu pastor Anderson. Hoje foi uma bênção o trabalho lá, pastor. Muito obrigado por fazer parte dessa casa, dessa família. Quero agradecer também a pastora, os irmãos que vieram lá de Vitória, trazer a palavra, também o pastor e a pastora. Que Deus esteja abençoando, em nome de Jesus, toda a sua casa, toda a casa de vocês, toda a família de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então vamos à live? Depois eu mando mais alguns abraços aí, porque eu sempre falo para as minhas irmãs e irmãos em Cristo, que abrange, todo mundo. Mas de vez em quando vem à mente assim, alguns, e não é assim querendo exaltá-los, mas mandaram um agradecimento especial, como no caso de hoje. Amém? Vamos orar a Deus. A nossa palavra de hoje se encontra no livro de Efésios 4, nós vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 7. Vamos orar ao Senhor para que Ele amplie nosso entendimento nesta noite. Amém? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas e falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos introduz a tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória e a majestade para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Efésios 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Encabeçando a palavra, diz: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Essa graça que nos foi dada, aleluia, ela nos capacita. Esta graça simplesmente é uma capacitação de Deus. Então Deus, quando Ele nos capacita, Ele conta conosco. E quando Deus começa a contar conosco, nós começamos então a fazer uma grande obra, a boa obra, como Neemias. Neemias não era pedreiro, não era chefe, ao contrário. Ele era o copeiro do rei. Mas quando Deus chamou Neemias, Deus o capacitou. Tanto o capacitou que ao mesmo tempo que eles trabalhavam na reconstrução do muro, eles estavam também com as armas na mão. Ou seja, Deus capacitou Neemias da seguinte forma: colocou ele ali como cabeça, para você entender melhor o que é trabalhar e estar com a espada na mão ao mesmo tempo. E tinha uma turma que Neemias coordenava, que trabalhava na reconstrução do muro,
E uma turma que Neemias também, o próprio Neemias comandava, que estava com a espada desembainhada para lutar contra os inimigos. Amém? E assim consecutivamente, Deus nunca chamou ninguém para estar parado na obra, porque a obra do Senhor ela não pode parar. A obra do Senhor, ele chama, capacita e envia, chama, capacita e envia, chama, capacita e envia. Então a obra do Senhor não pode, não deve parar. Eu gostaria de falar com os irmãos também a seguinte maneira, não que ninguém tenha criticado. Eu prego assim calmamente para que você entenda o que está sendo pregado e assimile a palavra. E, uma vez assimilando a palavra, você vai ter mais facilidade de pô-la em prática, amém? Eu sou pentecostal, eu gosto muito do mover pentecostal, já tive ministério na Batista, já congreguei na Batista durante 10 anos, mas o meu chamado foi se revelando com o tempo e eu falava assim, Senhor, eu não quero, entende? Eu não consigo, na verdade, me ver pregando como um pregador pentecostal. Mas então Deus me levou uma vez no monte e pela primeira vez eu senti, esse chamado, esse poder, pentecostal. Ou seja, eu ia subindo uma turma pentecostal descendo, pastor Cláudio, já congreguei muitos anos, também mando um abração especial para o pastor Cláudio Leopoldino, lá da travessia do Mar Vermelho em São Gonçalo, e aquela turma descendo e eu subindo, e ali começamos então a profetizar um para o outro, e Deus estava me usando em profecia para todos aqueles homens, para todas aquelas mulheres. Eu não entendi nada, eu falei, Senhor. E dali Deus começou então a me direcionar nesse ministério, cujo qual eu fui consagrado evangelista, missionário. Graças a Deus empenho até hoje, a função cujo qual Deus me chamou. Não desviei nem para a esquerda, nem para a direita. Então, aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer com isso? Deus, quando te chama, Ele te capacita. Deus, quando te chama, Ele te faz prosperar. Amém? Então, quando Deus te chama, te capacita e te faz prosperar, muitas pessoas ficam assim, mas estou na igreja há tanto tempo, já desviei, já voltei, e eu não sinto assim a capacitação de Deus. A capacitação de Deus, ela vem, aleluia, glória a Deus, através da obediência. Quando você é obediente, aleluia, à palavra de Deus, Deus, Ele te capacita. Aí você já não vai mais estar naquela situação de crente. Porque, ou seja, o que eu quero dizer, crente, todo mundo é nas suas religiões. O católico é um crente católico, ele creu no catolicismo. O macumbeiro é crente, ele creu ali nas obras da macumbaria. O budista, em outras religiões que tem por aí, outras tantas, Mas se eles não praticarem, eles continuam na situação de crente. O macumbeiro, se ele não fizer macumba, se ele não fizer maldade para os outros lá, se ele não bater cabeça lá para os santos, ele continua um crente, ele vai na macumba. Mas ele é crente, ele creu naquela religião, só que ele não é praticante. É igual o católico, A maioria de nós, nascido católicos, porque quando a gente era pequenininho, aí batizava a gente ainda não tinha, poder de escolha. Então,
era batizado ali como católico, mas nunca ia à igreja, nunca tomava, comia hóstia, se ela tomava, não sei como que funciona isso. Bem, só para você entender, crente até o diabo é. Todo mundo que crê em algo é um crente naquele algo que ele creu. Eu já falei isso em algumas lives, mas é bom repetir. Então, quer dizer, crente, todo mundo é. Quando você é crente, o que acontece na sua vida? Senhor, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Agora eu vou prosperar? Vai sim. Agora eu vou melhorar de vida em todos os âmbitos, né? Vai sim, vai melhorar de vida. Mas tem uma condicional. E que condicional é essa? Você tem que ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e colocá-la em prática. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aí você vai colocar a palavra de Deus em prática. Em que sentido? Você vai passar a visitar hospitais, orfanatos, asilos, e Deus vai te capacitando para você também poder visitar presídios, leprosários, manicômios, né? Aquelas obras mais difíceis. Mas Deus vai te capacitando ali, num orfanato, aquelas criancinhas lá. Não pense que é fácil, é muito difícil. Muito difícil, às vezes até mais difícil do que evangelizar um presídio, visitar um presídio. Que ali são homens que, aleluia, glória a Deus, que cometeram um delito na sociedade, estão ali pagando pelo delito que cometeram. Então, muitas das vezes, eles querem, né, se livrar ali daquela pena, daquele sofrimento, né? Uma cela pequena cheia de homens, muitas das vezes são torturados, estrupados. Então, a palavra diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, ali é mais fácil. A pessoa está naquele desespero ali, ela quer Jesus de qualquer maneira, mesmo se for falso, mas naquele momento ele está querendo, né, ser liberto, ele está querendo voltar à liberdade de novo. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele nos capacita. E voltando a falar, né, aleluia, glória a Deus, do orfanato. Por que ele é mais difícil? Você vai ver pessoas que ali não têm entendimento, não tem como se proteger. Muitas das vezes não conheceram o pai nem a mãe, estão jogados ali dentro. Então, quando vai alguém levar um carinho, um brinquedinho de 199, eu sempre falo assim para os meus irmãos, vamos nos reunir. Todo mundo tem condição de comprar um brinquedinho de 199, todo mundo tem condição de dar aí 10, 100 reais e a gente comprar brinquedos. Mas não é pelo brinquedo, não é pela pipa, não é pela linha, não é pela bonequinha, não. O que faz tornar difícil não é nem esse dinheiro, nem dispensar esse carinho, um tempo dispensando esse carinho. O difícil é que aquelas crianças não têm pai nem mãe. E elas recebem aquele carinho gostoso e elas se agarram a você e não querem te soltar de jeito nenhum. E você também não quer abrir mão delas, mas acaba o período da visita e você tem que vir embora. Então, muitas das vezes você chora ali dentro, mas choro sincero mesmo. Você chora vendo aquelas crianças agarradas, abraçadas a você, abraçando sua perna. Fica, tio, fica, tia. Na esperança de ter um carinho a mais. Muito embora nós podemos, né? Nós podemos fazer assim, adotar uma criança virtualmente. De vez em quando você vai lá, de vez em quando você, aleluia, faz um carinho naquela criança. Eu não sei se é possível tirar de lá de dentro para passear, mas uma coisa eu sei, você pode ir lá.
e você deve ir lá. E virtualmente você vai, quando não puder estar presente, você vai estar enviando um sustento para aquela criança, como se fosse um filho seu. Não precisa ser tanto, não precisa ser tanto. Porque com filho a gente gasta bastante dinheiro. Mas estou dizendo assim, um dinheirinho para comprar uma roupinha, ou você mesmo leva. Você vai estar ali abençoando aquela criança quando você não puder ir. Amém? Isso torna essa obra pesada. Como eu já disse, não pelo carinho, não pelo dinheirinho ou o dinheiro que você vai investir, mas a vontade de fazer aquela criança feliz, de tê-la nos braços, de trazê-la para casa, abraçar como filho, adotar mesmo. Muitas das vezes não é possível, né? A pessoa não tem uma condição financeira, ou então, entende? Não é casado. Eu não sei como funciona o sistema de adoção aqui nesse país, eu só sei que é complicado. Mas, independente disso, tem muitos outros lugares. Quando você vai ao asilo, quando você vai, aleluia, ao leprosário, quando você vai ao manicômio, todas aquelas pessoas estão precisando disso, carinho. Ali não há um investimento para as crianças, mas você tem que estar com o coração aberto, ter bastante carinho para dar. Então, o evangelismo ele torna-se difícil quando a pessoa verdadeiramente não se converte a Deus, ou seja, não sai do estágio de crente para ser um cristão. E que diferença é essa? O crente, como eu já expliquei, é todo aquele que crê em alguma religião ou em algum objeto, ele crê, ele é crente. Mas o crente, quando ele se torna um cristão, aí ele sai daquele estágio de crente, ele vem ser um cristão. O que significa ser um cristão? É aqueles que seguem os passos de Jesus. Ou seja, os passos, fazer as mesmas obras que o Mestre nos ensinou. Então você entra na igreja como crente, e depois você pula de estágio, você passa a ser um cristão. Aconteceu comigo. Quando eu saí da Batista, eu era crente. Gostava muito de abraçar, apertar a mão, estar na cantina. Não tinha nenhuma noção do evangelho. Nenhuma. Porque eu ouvia a palavra, comia. Eu tenho aqui um copo, ó, na mão, para você entender melhor. Ele está pela metade, esse copinho aqui. Toda vez que você vai à igreja, se imagine esse copo, que nós somos um vaso, né? Imagine-se um vaso vazio, então. Aí você vai na igreja e vai enchendo, né? Você vai recebendo, eu recebo essa unção, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo, aí ó, encheu. Só que quando enche, você continua aí na igreja e não usa, começa a transbordar. E quando começa a transbordar, nós sabemos que Deus, o nosso Deus, não é um Deus de desperdício. O nosso Senhor Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele falou assim, ajuntai todas as sobras, não desperdiça nada, junta tudo que sobrou. Então ele não é Deus de desperdício. Ou seja, ele não vai ficar derramando num vaso que já foi cheio e agora está transbordando e derramando e nunca usa. Amém? Nunca usa. Você vai à igreja, recebe, mas nunca usa aquela unção, nunca usa aquele aprendizado que te deram. Aí agora eu vou chegar no ponto essencial. Aleluia. Quando eu estou pregando a palavra, como disse, eu prego assim, né, no mansinho, para que você entenda. Mas quando você já começa a ter entendimento, eu fico pregando como um estudo, para que venha você ser instruído, instruir as pessoas no caminho que devem andar,
para acontecer na vida das pessoas aquilo que ela ouve no altar. É simplesmente assim. Eu fiz até essa referência aqui e anotei. Eu prego calmamente para que você entenda e para que você passe a usufruir daquilo que foi pregado no altar. Por que há milhões de desviados no mundo? Porque as pessoas vão lá, recebe a chave da casa, recebe a chave da vitória, recebe aí a sua casa, seu carro, recebe aí. Aí você, daqui a pouco, vai estar na macumba, vai estar no budismo, vai estar no espiritismo. Por quê? Porque você nunca recebe. Aí você, se é profeta nada, isso é tudo profetada, você não tá, Deus não está nesse negócio não. Aí você começa a falar mal do evangelho. Quando você fala mal do evangelho, tu não está falando mal de mim, tu está falando mal daquele que te chamou, tu não está falando mal de pastor nenhum. Você está falando mal do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E você fala, eu nunca recebi nada, só ouço, sim, isso é balela. Lá na macumba, lá, o homem lá foi lá, matou umas galinhas, agora está de carro, está de casa. Sabe por quê, meus amados? Uma alma vale muito. Diz a palavra de Deus que nem se a gente usasse todos os nossos recursos, nós não teríamos dinheiro para resgatar uma alma. Então, Satanás, para levar muitas almas para o inferno, ele usa de todos os ardis, de toda a sutileza. E muitos, até pessoas cristãs, né, têm entrado nessa. Depois de conhecer o Senhor Jesus, mudaram de direção. E o que diz a palavra de Deus? Que antes você não tivesse conhecido. Porque aquele que conhece o Senhor e depois torna atrás, ele é um cão que volta ao próprio vômito. Ou uma porca que depois de lavada volta ao lamaçal, esponjedouro de lama. Aí você, que isso, irmão? Não, mas é a realidade, é Bíblia e a Bíblia é real. Você não lê porque você não quer. E tem muitos países aí que as pessoas têm sede da palavra. Eles rasgam a página da Bíblia, escondem bem, depois trocam um com o outro, porque não pode ler, se for pego com a Bíblia na mão, é morto. E aqui você tem a Bíblia, vários exemplares, como eu já mostrei aqui, que você pode adquirir, mas você não lê para saber os estatutos de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Aí você fala, voltando a essa polêmica, eu recebi tanta profecia, não acredito não. E fica um falando blá blá blá, língua estranha. Que língua estranha é essa? E um não interpreta e outro não pode interpretar. Ou seja, você como pessoa, como crente, ou que já foi uma pessoa cristã, agora você está pregando contra o evangelho. Porque cada vez que você abre a boca para falar sobre línguas estranhas, sobre profecias, você geralmente não está sozinho. Tem pessoas ímpias ali, tem pessoas que estão fracas na fé e elas começam a se afastar mais ainda de Deus. Só quem está entendendo, não, glória a Deus. Quero falar, se esse aí que é crente está falando dessa maneira, está brincando, está escarnecendo de línguas estranhas, falando mal de pastor, oh meu Deus do céu, aleluia, Jesus. Como que aquela pessoa vai se converter? E você continua indo à igreja e dando mau testemunho, porque você continua sendo crente, mas não se converteu. Você não conseguiu chegar ao estágio de cristão. Então agora você está pregando, mesmo sem saber, eu estou te alertando hoje, contra o evangelho, rindo, escarnecendo, e viu aquela mulher rodando, o outro sapateando, e viu aquele pastor pregando ali mansinho, ou seja, Satanás está te usando, seja na tradicional, na pentecostal, neopentecostal e outras denominações que existem, Satanás está te usando, infelizmente essa é a realidade. Você está escarnecendo de um evangelho que um dia você creu, e em vez de ajuntar,
você está espalhando. Então, para resumirmos, como receber de Deus se você não crê? Porque é pela fé, irmão, que nós recebemos algo de Deus. Como que você vai receber algo de Deus se você não pratica o Evangelho, se você escarnece do Evangelho, se sua fé é fraca? Aí alguém fala assim um dia, igual um dia falaram para mim: irmão, foi até uma pastora muito amada. Eu peço perdão à pastora porque passou-se alguns anos até aquela bênção chegar em minha mão e eu fiquei duvidoso. Eu falei, meu Deus. Ela profetizou que eu ia ter um carro. Eu sempre quis ter um carro. Eu tinha carro velhinho, né? Fusca, Brasília. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Jesus. Mas ela profetizou um carro. E eu sempre quis ter um carro, né? Desses. Tanto que eu tô com ele assim, eu gosto muito. Eu agora botei aquela transparência do projeto no vidro. É um carro que você olha assim, para mim, né? Já é antigo, é 2010, modelo 2011. Mas para mim, eu tô com ele há 8 anos, é o carro. E foi profetizado. E quando o carro veio para minhas mãos, eu realmente não tinha nada, não tinha nem uma moedinha na mão. Eu tinha uma Kombi velha que eu ganhei para fazer a obra do projeto. Veio a pandemia, eu precisava trabalhar no Uber. Todo mundo já sabe, né, que eu sempre falo disso. Eu negociei aquela Kombi com uma pequena entrada, nem deu a entrada. O carro foi bem caro na época. E eu, entende, me virei não. Deus me abençoou. E eu me lembrei da profecia da pastora, que eu iria ter um carro mesmo. E eu pedi perdão a Deus. Não adianta chegar na pastora, sabe aquela profecia de anos atrás? Mas ela é muito minha amiga, né? E eu louvei a Deus pela vida dela. Então, por que eu não recebi? Essa que é a essência. A profecia não estava errada, mas eu não recebi aquele bem material naquela época. Porque Deus não quis? Não. Foi profetizado da parte de Deus, e quando é da parte de Deus, a profecia não demora a acontecer. Aí você, mas como que eu vou saber quando é da parte de Deus ou não? Muito simples. Esteja alinhado com a vontade de Deus, leia a palavra, jejue, ore, consagre a vida e faça a vontade de Deus. Ou seja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Então você tem que fazer só a sua parte. A pessoa crendo ou não, você vai estar pregando, fazendo a vontade de Deus. Então Deus é um Deus de troca? Não é isso que eu estou dizendo. Que Deus atende primeiro aos filhos. E tem muita gente que eu já disse vivendo de migalha. Deus atende primeiro aos filhos. Quando você se entrega totalmente nas mãos do Senhor e você está fazendo a obra de Deus, a palavra nos garante isso. Buscai primeiro o reino, aleluia, glória a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que são as demais coisas? Todas as coisas que a gente almeja, que está dentro da vontade de Deus. Deus não vai te dar um apartamento ali no centro de Copacabana, sabendo que você não tem condição de pagar o IPTU, os impostos. Deus não vai te dar uma Ferrari, sabendo que no primeiro ano ali você não vai ter condição de pagar o IPVA, ou então se aquele carro quebrar. Então nós temos que ter uma lógica também. Mas como Deus é o Deus do impossível, igual aconteceu comigo, você está falando, então tá bom, me dá a dica aí logo para mim receber. Eu falei, já falei. Você tem que estar no centro da vontade de Deus,
para que você possa receber dele as suas bênçãos, através do trabalho, através de profecia, até quando está dormindo, que a palavra diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Então, resumindo o assunto, como diz a irmã Leila, um abração, irmã Leila, está lá em Araruama agora, congregando também lá, casou, né? Deus abençoou. Então, meus amados irmãos e amigos, para você receber a profecia da parte de Deus e ela se cumprir, você tem que estar alinhado à palavra de Deus, cujo qual muitos nem leem, né? Só abre a Bíblia na hora da igreja, às vezes está no celular, né? Bota lá no telão, ele não... Mas tem uma palavra que diz, não deixe sua Bíblia em casa. Então, o que acontece? Você recebeu a profecia, você vai logo julgar, né? Se não faz isso, deveria. Se não faz, vai começar a fazer hoje. Como a profecia vai se cumprir se você não estiver em retidão? Como que você, olhando para a sua vida, vendo que tem várias coisas erradas que você tem que acertar perante Deus, né? Às vezes a pessoa está se prostituindo, não saindo com prostituta ou prostitutos em si, se prostituindo, deitando com outras pessoas, prostituindo o próprio corpo. Não estou dizendo sendo cobrado, estou dizendo se prostituir. Às vezes você está mentindo, às vezes você está roubando, não sendo um ladrão, não roubando no horário de trabalho. Você, vou dormir um pouquinho, vou cochilar um pouco, vai para o banheiro, fica lá trancado um tempão, entende? Para passar o dia. Às vezes você está roubando. E às vezes outras pequenas coisas, mas o nosso Deus é santo. Então, lá no livro de Efésios, esses dias eu falei até o capítulo 5, mas era algo no capítulo 4, mas peço que você entenda que, né, não somos computadores. Hoje eu estou lendo aqui no capítulo 4, onde fala que Deus, né, nos chamou e Ele mesmo deu uns para os apóstolos, evangelistas, doutores. Mas lá mesmo no livro de Efésios, agora eu vou falar sem medo de errar. Vamos lá ver Efésios? Aqui no capítulo 5, vamos ver se é no 5. É isso, é verdade. Capítulo 5, vamos estar lendo a partir do versículo 14, para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? E a palavra vai continuando nos orientando naquilo que nós devemos fazer no tocante à retidão, à santificação. Se você continuar lendo os deveres domésticos, o que Deus fala para os filhos, a armadura de Deus, aqui já no capítulo 6, né? Então você vai e você começa a entender o porquê muitas coisas não estão acontecendo na sua vida. Ele diz assim, aquele que roube,
não rouba mais. Ou seja, aquele que fuma, aquele que cheira, aquele que prostituía, Deus não ia relacionar isso tudo. Ele botou apenas aquele que roube, não roube mais. Mas aí vai relacionando isso tudo. O que fuma, o que cheira, o que prostitui, o que engana, o que é falso, o que é mentiroso, né? Que é mentira, nós sabemos quem é o pai, o próprio diabo. Então, quando alguém profetizar algo para você, você vai julgar antes você mesmo. Você não vai julgar o profeta, a profecia, não. Você vai julgar você mesmo. Você vai falar, eu tenho condições de receber isso que Deus quer me dar? Se Deus dá aos filhos que andam em retidão. Então, ó, Deus vai falando aqui, Efésios 4, 29. Olha só algumas coisas que Deus vai falando. Vamos no 28, que tem mais, né? Para você ter mais conteúdo. Efésios 4, 28. Olha o que diz. Aquele que furtava, eu acabei de falar, né? Não furte mais, nem tempo de trabalho, nem pega a coisa do seu irmão, nem da sua irmã. Estou dizendo irmão de sangue mesmo, em casa. Você tem que ser o exemplo. Você, poxa, peguei a camisa do meu irmão para sair, aí seu irmão vai olhar ali, não é crente, porque é crente. Pegou sem me pedir, quer dizer, você está dando mau testemunho. Então Deus está falando, você já está entendendo o que eu estou dizendo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Difícil isso, né? Todo mundo trabalha pensando em casa, carro, dinheiro para gastar com namorada, com namorado, para passear. Você já pensou que Deus te mandou trabalhar para você ter, para repartir com aquele que não tem? Você sendo crente, não fazendo isso, infelizmente eu tenho que dizer, você está errado. A live vai demorar um pouquinho? Vai, mas vai ser bem interessante para quem parar para ouvir. Aquele que furta, não furta mais. Aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que cheira, aquele que prostitui, aquele que rouba, aquele que engana, aquele que é falso, não faça mais. Aí você já vai estar se capacitando para receber uma profecia da parte de Deus e ela se cumprir rapidamente na sua vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavrão, xingamento. Às vezes a pessoa fala, vou deixar Jesus 5 minutinhos do lado, eu já ouvi isso muitas vezes. E vou falar mesmo, eu sou crente, mas não sou bobo. E olha isso, aquilo, por aí o negócio, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 31. Presta bem atenção. Toda amargura, toda ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Tudo que eu falei até agora, Deus resumiu nesse versículo. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em temor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí Deus continua falando tudo que foi dito para você ver que não é do evangelista, mas é da parte de Deus para a sua vida. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem pervoices, nem chocarrices que não convém, mas antes a ação de graças. Porque bem sabeis isto, presta bem atenção no versículo 5 do capítulo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se você é cristão ou crente e você não consegue guardar os preceitos, é isso que acontece. Você vai mudar de igreja em igreja, vai receber profecias verdadeiras, também profetadas, e não vai chegar a lugar nenhum a ponto de se desviar. Eu acredito que está empatado, ou existe mais pessoas desviadas do evangelho do que pessoas evangélicas. Se não for empate, tem mais desviados, porque não conseguiram alçar voo, conseguir galgar e alcançar aquilo que Deus tinha já determinado de antemão para elas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no Salmo de número 1, no versículo 3, Salmo 1, verso 3. Que Deus, ele vai te dar força e energia física para você alcançar tudo aquilo que você quer na vida. Então vamos lá. O Salmo primeiro, eu já disse, vai demorar, mas é bênção para quem tiver paciência, para que você fique bem esclarecido, para que você não se desvie dos caminhos de Deus. Assim como eu fiz na minha vida, eu desejo para a sua. Salmo número 1, verso 3, o que diz? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Deus não determinou 1, 2, 10 mil coisas, não. Deus determinou tudo quanto um filho de Deus que anda na obediência fizer, ele vai prosperar. Olha o segredo da prosperidade aí, você correndo atrás daqui, dali, pegando envelope disso, daquilo, eu quero prosperar, vou pegar o envelope e tal, acaba se irritando, saindo da presença de Deus, vai para macumba, vai para o espiritismo, vai para outras religiões e perde a bênção maior que a bênção da salvação, de estar naquele lindo coral. Então Deus está falando aqui que ele vai te dar força e energia, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então vamos mais à frente um pouquinho para você entender mais ainda. Deus, ele vai te dar alegria e fortalecimento espiritual, ou seja, crescimento. Vamos lá? Salmo de número 45. Aleluia, glória a Deus. Salmo de número 45, o verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Como anda seu coração? Ele tem fervido com as novelas, com os filmes de ações, com filmes pornográficos. Como anda o seu coração? Seu coração está fervendo com o quê? Com essas coisas? Ou seu coração está fervendo com palavras boas? Você chega e tem testemunho para contar de vida. Olha, eu entrei para a igreja, fui muito abençoado, eu prosperei, lembrando que prosperidade, para muitos que não sabem, é ausência de falta, tá? Você vai olhar ali, você tem seu arroz, seu feijão, sua laranja, sua bananinha ali para você comer. Você tem o seu carrinho, seja novo ou velho ali. A prosperidade é ausência de falta. Para uma pessoa que anda a pé, principalmente para mim, que moro aqui bem próximo à roça, o centro da cidade é pequenininho, não tem muitas linhas de ônibus. Se você tiver um Fusquinha, né, já é uma Mercedes. Se você tiver um carrão, né, você já vai se sentir o tal. Então, a prosperidade nada mais é
ou simplesmente é ausência de falta. Agora você é próspero, você tem alimento, você tem roupa, você tem as suas coisas. Então você é próspero. Riqueza é diferente. Riqueza é acúmulos de bem. Ou seja, você tem muitos bens, um carrão do ano, um casarão, mas não se contenta muito com isso não, porque muitas pessoas ricas que eu conheço, ou lá no Rio, ou aqui em Minas, não podem usufruir da riqueza, porque nós temos lá, né, a ganância, a torpeza, aquela pessoa ficou doente, ela se tornou escravo dos seus bens, ou seja, ela se tornou um servo de Deus Mamon, que é o Deus que simboliza o dinheiro. Quem pode dar glória a Deus? Então a palavra de Deus está dizendo para que você derrame o que você tem recebido. E o único jeito de você derramar, aleluia, glória a Deus, é aqui, ó, para a gente terminar, Efésios 5, verso 1. Eu já li, vou ler novamente. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tudo que você tem que fazer é seguir os princípios de Jesus, é imitá-lo passo a passo. Aí você vai estar lá no Salmo número 1:3, tudo que você fizer vai prosperar. Você vai estar lá no Salmo 45:1, com o coração cheio de coisas boas. E você vai estar aqui, né, ó? Efésios 5, também o verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus. O que é um imitador? É quando você faz igualzinho aquela pessoa, você está imitando ela. Já viu? Num karaokê, a música está cantando ali, você está ali, ó, imitando aquilo que está passando ali. As crianças também veem a gente fazer alguma coisa, ela fica imitando. Por isso que a palavra diz, ensina seu filho no caminho que deve andar. Você empurra a criança para a igreja, bota lá na escolinha. Não, você tem que respeitar o pastor. E em casa você faz tudo ao contrário, você xinga, você agride, às vezes bate no seu filho. Você é uma pessoa violenta, você é uma pessoa que não tem mansidão, né, que diz lá no livro de Gálatas, você não tem temperança, você está cheio dos frutos da carne. Você está ensinando seu filho no caminho que deve andar. Lembre-se, igreja é 1h30, no máximo 2 horas, na quarta e no domingo, né, que agora reduziram bem. Mas ele convive o dia todo com você, a noite toda. Quem pode dar glória a Deus por isso? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Talvez eu continue, se houver pedidos, essa live, orientando como você pode receber profecias, como você pode prosperar na vida, como você pode ser bem-sucedido em tudo que você fizer, amém? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, curve tua cabeça, vamos orar a Deus. Vamos orar de novo a oração do Pai Nosso, que é muito importante, que a gente está declarando nessa oração, aleluia, glória a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Então você pode orar todo dia o Pai Nosso, embutir aquilo na sua mente e no seu coração. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu entrego a Ti a minha oração, entrego a Ti a minha vida. O que adianta você falar, Senhor, seja feita a Tua vontade e sempre fazer as Suas vontades, amém? Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Pai, assim iniciamos essa live e nós estamos terminando com essa oração. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos introduza, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino,
o poder e a glória para tudo sempre, Pai. Amém, amém e amém, Jesus. Fique com essa palavra, tenha uma excelente noite. Não deixe de buscar a presença de Deus na igreja local, na qual você congrega, porque é tempo de mudança, é tempo de renovo. E Deus quer te dar esse refrigério, essa nova vida, essa nova chance de viver o Evangelho pleno. Amém? Graça e paz.